agradecendo mais uma vez, João, desde que você assumiu a ESA, esse projeto que é um sucesso, né, a oitava edição. Ontem mesmo estava vendo os vídeos no nosso canal do YouTube, 1.000 visualizações, 1.500 visualizações, esses vídeos que acabam ficando aí para a posteridade. Boa noite, João, meu amigo. Querido professor Flávio Artucci, boa noite a todos. Agradecendo Meu mais uma querido vez, João. amigo, professor Rodrigo da Guia, estimado professor Nestor Duarte, é uma alegria muito grande, um privilégio aqui para a ESA do Rio de Janeiro, fazer parte dessa união de esforços para a gente discutir um tema muito importante que é a alteração do Código Civil. O sucesso desse projeto ele se dá inevitavelmente pela capacidade do professor Flávio Tartucci de tirar projetos do papel com uma facilidade, uma rapidez incrível, e pela capacidade do professor Flávio de angariar também milhares e milhares de alunos, e, portanto, essa legião de alunos aqui acaba sendo refletida no sucesso desse projeto, né? Então, em nome da escola aqui do Rio de Janeiro, da ESA, eu agradeço, Flávio, mais uma vez pela oportunidade da gente estar fazendo essa parceria e pela oportunidade que a gente tem de levar um debate de alto nível, como tem sido todos os últimos encontros, de maneira muito simples, muito fácil, acessível no YouTube, para que todos os ouvintes possam se inteirar é, a respeito da alteração do Código Civil. Então, vai ser um privilégio hoje ouvir os professores Rodrigo da Guia e Nestor Duarte. Acho que a gente tem importantes alterações na parte geral, né? Importantes alterações propostas e pontos relevantes aqui de discussão. Então, já peguei aqui meu papel, minha caneta, vou tomar minhas notas e, ao final, farei indagações, sobretudo o professor Rodrigo da Guia. Boa noite a todos, Flávio. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado, João. E você sabe bem que eu estive aí há 2 semanas atrás e a vice-presidente, a doutora Ana Basílio, elogiou muito esse projeto, inclusive as duas gestões aí da ESA e nesse compartilhamento desse projeto. Que Bom, legal. primeiramente farei a apresentação dos dois professores. Então teremos, como disse aqui, primeiro o professor Nestor Duarte, professor titular da Faculdade de Direito da USP, foi meu professor no doutorado, também meu examinador, foi desembargador do TJ de São Paulo pelo Quinto Constitucional. Hoje voltou à advocacia, né? Aliás, um professor de longa estrada, trabalhou com o professor Rubens Simões de França. Antes a gente comentava aqui, professor Nestor, né, da sua contribuição da Enciclopédia Saraiva do Direito, e também eu destaco, né, entre suas obras, a sua participação no Código Comentado, que é organizado pelo ministro César Peluso. Eu sempre uso seus comentários sobre parte geral. Professor Nestor, é uma honra tê-lo aqui, lembrando também da sua participação hoje como presidente da Comissão de Direito Civil da OAB na primeira audiência pública, fez propostas, atuou constantemente com a comissão. É uma grande noite tê-lo, é uma grande felicidade tê-lo hoje conosco essa noite, professor Nestor. Bom, ao lado do professor Nestor, temos também o professor Rodrigo da Guia, que é professor da UERJ, é doutor pela UERJ, tem obras também de grande importância. Eu destaco aí sua obra sobre enriquecimento sem causa, que é uma obra de referência. Também professor da ESA do Rio de Janeiro, atua em várias entidades como docente. É uma grande honra tê-lo também hoje, o professor Rodrigo. Passo aí primeiro para o professor Nestor, depois para o professor Rodrigo, para que deem a boa noite a todos e depois a gente começa os debates. Professor Nestor. Caríssimo amigo Flávio Tartucci, de longa data, com toda a minha estima, quero agradecer muitíssimo essa oportunidade, ao lado do Dr. João Quinelato, ao lado do Dr. Rodrigo da Guia. É uma oportunidade única de conviver com pessoas de tão alto quilate, tanta importância no direito civil. Professor Tartucci, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, professor Nestor. Professor Rodrigo, vai ser interessante esse debate geracional entre as escolas. Vamos lá, professor Rodrigo. Não, maravilha. Querido mestre, professor Flávio Tartucci, muito obrigado pelo convite, a você, ao professor João Quinelato, querido amigo aí de tantos e tantos projetos. Eu diria, velho, para acrescentar aqui na apresentação, que já foi exagerada, mas tenho a alegria e a honra de ser coordenador de Direito Civil aqui da ESA da OAB do Rio, sob a gestão e a confiança do professor João Quinelato, fico muito honrado mesmo, e estou animadíssimo aqui hoje. Diria que não tem debate, porque do professor Nestor vou ouvir e aprender, mas ansioso por isso. Obrigado, Rodrigo. Ontem mesmo eu estava usando o seu livro sobre lucro da intervenção em enriquecimento sem causa, não parecer. Quero dizer que muito talentoso também aí da geração dos mais jovens, né? Eu não falo jovem geração porque a gente está ficando velho, mas você é uma geração depois. Quero destacar aqui todo o seu trabalho e aí como um importante membro dessa renovação do direito privado.
Bom, então vamos lá, 30, 40 minutos para cada um dos expositores. Passa a palavra, então, sem mais delongas, ao professor Nestor para suas considerações sobre as propostas da parte geral da reforma do Código Civil. Professor Nestor tem a palavra. Muito obrigado. Do meu dileto amigo Flávio Tartucci, por essa oportunidade ímpar, cumprimentando aos ilustres integrantes que me dão a honra dessa companhia tão agradável. Muito obrigado, fico muito feliz esta noite. Vou falar um bocadinho da reforma do Código Civil no tocante à sua parte geral, não sem antes elogiar o ingente trabalho do direto amigo Flávio Tartucci, sem o que essa empreitada não teria chegado ao ponto em que está, o seu brilhantismo, a sua perspicácia, enfim, as infinitas qualidades de jurista e de pessoa que ele tem. Muito bem, mas o que é um código? E principalmente um código civil? Cláudio Bevilacqua afirmava que um código é uma organização lógica de regras jurídicas, por força de sistematização que os simplifica, ordena e esclarece os preceitos que adquirem maior nitidez de forma e maior energia de império do que teriam se conservassem dispersos ou desordenadamente amontoados. Então, essa é a função e a virtude do código, essa organização lógica de regras jurídicas, essa sistematização. Vale lembrar também, e às vezes, e não raro esquecidos, que José de Alencar, além de romancista, de escritor, ele foi jurista, foi ministro da Justiça no Império. E no seu relatório do Ministério da Justiça de 1869, ele afirmou: um código civil não é obra da ciência e do talento unicamente. É, sobretudo, a obra dos costumes, das tradições, em uma palavra, da civilização brilhante ou modesta de um povo. E aí estão os códigos de 1916, o código de 2002, da lavra de grandes juristas, de grandes mestres do direito, que trouxeram os seus brilhantes ensinamentos para essa obra jurídica, essas duas leis de singular importância. Quero terminar essa parte inicial com o professor Miguel Reale nas seguintes palavras: o código tem de ter uma unidade lógica, mas, além disso, uma diretriz. Nessa senda, estabeleceu 3 diretrizes: a diretriz ética, a eticidade, por isso, esteia-se na equidade, que é a justiça do caso concreto, na boa-fé, etc. Esteia-se na socialidade. E aí está o nosso código, como nesta senda, a função social do contrato, algo inimaginável à época do Código de 16. A socialidade, a função social do contrato, a função social da propriedade. Em uma palavra, não pode fugir dos fins a que o negócio tem, que a propriedade tem, e na sua operabilidade, que, conforme Ehring, é da essência do direito, a sua realizabilidade. O direito é feito para ser executado, e só se executa quando efetivamente útil para a sociedade. Enfim, quais são as fontes do direito? Segundo Le Monge França, meu antigo professor, que sempre reverencio, ele diria duas: as necessidades humanas, as necessidades sociais e o arbítrio humano. Então, é nessa senda que a função da parte... qual é, nesta senda, a função da parte geral? Nem todos os códigos possuem. A parte geral, sim, é o código francês, que não possui, mas existe. O alemão o possui e oferece balizas, a parte geral, para a aplicabilidade do próprio código, que seria da parte especial se não houvesse a aplicabilidade,
que seria de um testamento se não tivéssemos o que é noção de bens? O que seria dos contratos sem a noção de negócio jurídico? E, acima de tudo, o que seria de tudo isso se não houvesse as pessoas, os sujeitos de direitos? Então, e é para essa, e tendo essa finalidade que o passar do tempo exige algumas acomodações. E as propostas de alteração do Código Civil, elas realmente vão atender a essa necessidade de acomodação, para que, com suas mudanças, atenda às necessidades sociais e decorrentes aí do arbítrio do legislador, que oportunamente, com certeza, há de virar. Muito bem. Essas propostas já conhecidas do projeto de reforma do Código Civil, podemos começar alinhando o artigo 2º, quando fala da personalidade civil do ser humano, que começa com o nascimento com vida e termina com a morte encefálica, algo de muito moderno, onde vai possibilitar o quê? Algo de grande interesse, os transplantes. É com a morte encefálica que se permite um transplante. Com essa noção jurídica, essa colocação jurídica tem um alcance prático muito grande, que vai resolver problemas éticos, problemas além de problemas de ordem prática. A proposta do artigo 3º, a meu ver, veio corrigir um engano terrível da Lei 13.146, onde colocou como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Ora, como posso entender razoavelmente capaz a pessoa que não sabe exprimir a sua vontade? Como posso entender como relativamente incapaz aquele que não tem discernimento algum? De modo, então, que, em boa hora, o projeto restaura a boa doutrina, o bom entendimento, a lógica da vida, de que também são absolutamente incapazes aquelas pessoas que não podem expressar a sua vontade e aquelas cuja autonomia for obstada por completa falta de discernimento enquanto perdurar esse estado. E olha a importância dessa última parte. Uma pessoa está em estado vegetativo, etc., ela é absolutamente incapaz. Mas a evolução da ciência, da medicina, pode restabelecer aqui a sua plena capacidade. Veja a utilidade de se atribuir essa incapacidade absoluta num interregno. Isso é de um alcance muito grande, de um alcance prático fundamental. Aí vem os relativamente incapazes, tanto os maiores de 16 e menores de 18, mas são aquelas pessoas que não estão totalmente lúcidas, totalmente aptas. E vem, assim, então, o inciso 2, aqueles cuja autonomia estiver prejudicada, olha a expressão, prejudicada, não quer dizer abolida, ela está prejudicada por relativa falta de discernimento por causa psíquica ou dependência química, enquanto perdurar esse estado, e, em terceiro lugar, os pródigos. Eu quero chamar a atenção da precisão dessas disposições. Quando no inciso 2 fala prejudicada enquanto faltar esse discernimento, não precisa ser permanente, corrigindo um equívoco de se considerar incapaz apenas aquela pessoa com o comprometimento ad eterno. Outra disposição de suma importância é a progressiva autonomia da criança e do adolescente. Não basta dizer que ele é relativamente incapaz, que ele tem capacidade para certos ou determinados atos, se não se impuser algo mais, vamos dizer assim, mais eficaz. É uma autonomia progressiva. Na vida não há saltos, há sempre uma progressividade. E aqui está a lei de braços dados
com a biologia, de braços dados com a ciência. O artigo 4º dispondo que a criança e o adolescente possuem capacidade para a realização de negócios jurídicos e sua vida corrente, nos limites de sua capacidade de entendimento, envolvendo despesas ou disposições de bens de pequena monta. Vejam o alcance disso. Sem uma norma dessa natureza, provavelmente algum desavisado diria: não vou poder cobrar o picolé ou a pipoca que aquela criança comprou, porque ela não tem discernimento. São pequenas coisas que o legislador voltou a sua atenção, que merece todo o nosso aplauso. E o artigo 4º-C, que a deficiência física ou psíquica da pessoa por si só não afeta sua capacidade civil. Isso é de suma importância, porque não é toda deficiência, é aquela que vem a atingir a cognição e daí por diante. Devo dizer aqui, isso vem fazer uma correção proveitosa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque, apesar da sua boa vontade, de seus bons propósitos, na prática, ele deixou muito a desejar. Como nós podemos trazer uma incapacidade nos moldes em que está hoje, quando existem essas situações intermediárias? O legislador, ele deve estar, antes de tudo, atento aos fatos. Aliás, fato, valor e norma, como diz Miguel Reale. Então, aí, a grande oportunidade dessa disposição. Vamos agora ao artigo 5º-A. A emancipação por concessão dos pais ou por sentença do juiz está sujeita à desconstituição pelas mesmas causas que invalidam os negócios jurídicos em geral. Essa é uma disposição importantíssima, porque a emancipação é um negócio jurídico de tal peculiaridade que não tiver e hoje se entende, evidentemente, mas essa norma é esclarecedora, e colocando a emancipação como um negócio jurídico sujeito à invalidação. E aqui veja a palavra oportuna: invalidação. Não se fala aqui em revogação, ela é irrevogável, mas ela pode ser invalidada. A revogação decorre de conveniência e oportunidade, a invalidação por defeito, por vícios etc. O artigo 6º: presume-se a morte quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. É mantida a morte presumida do artigo 7º, ou seja, no caso de uma catástrofe, etc., nós não vamos precisar e não precisamos buscar toda aquela peripécia da atribuição da qualidade de ausente. Basta a probabilidade da morte para que o tal fim da personalidade jurídica seja admitida. É bem verdade que isso pode ocorrer casos excepcionalíssimos, como o soldado que vai para a guerra e é dado como desaparecido ou morto, e de repente ele retarda. Isso, aliás, aconteceu muito durante a Guerra do Paraguai. Alguns soldados, alguns até de projeção histórica, e digo isso na história do estado do Paraná, que desaparecidos na Guerra do Paraguai foram dados como mortos e depois retornaram. Então, é aí uma norma de grande utilidade. A modernidade, mais uma vez, veio aqui no artigo 9º, inciso 2, quando se refere ao registro da sentença ou ato judicial proferido conforme o artigo 503, que reconhecem a união estável. A união estável, ela ganhou uma qualificação jurídica muito importante e me parece de grande evolução o inciso 3º, quando refere-se também para essa mesma finalidade o instrumento público extrajudicial que declarar a união estável, a par da sentença ou
ato judicial. Essa tendência da desjudicialização é uma tendência moderna. Não há necessidade de, a todo momento, o judiciário estar a intervir. É possível que as pessoas também se autodeterminem. Então, aqui, mais uma vez, a qualidade da propositura e, logo adiante, de grande alcance e, de acordo com a modernidade também, a menção no inciso 8º, a filiação socioafetiva. O inciso 7º, que eu acabei saltando, falando do reconhecimento da filiação natural ou civil. Tudo muito conforme a igualdade de todos os filhos. Mais uma vez, a modernidade aqui se apresenta no parágrafo 2º do mesmo artigo, quando fala no reconhecimento de filiação socioafetiva de menor de 16 anos, será necessariamente feita por sentença judicial levada a registro. Mas só o fato de permitir o reconhecimento da filiação socioafetiva é um grande salto na nossa organização familiar. E mais adiante, vem o projeto falar da alteração judicial ou extrajudicial do nome civil da pessoa natural. Ora, a alteração do nome, etc., não precisa necessariamente vir por meio de sentença. Desde que resguardados direitos de terceiros, basta que a essa alteração se dê a necessária publicidade. Saltemos agora para o artigo 11A, que é a eficácia civil de direitos fundamentais abrange todos os objetos pertencentes à natureza humana, suas essencialidades e potencialidades. Ora, é um progresso louvável aqui, colocando os bens imateriais, as virtudes, as potencialidades em seu lugar de destaque, como deve efetivamente ser. E chamo a atenção da distinção que o parágrafo 2º faz entre efeitos patrimoniais e efeitos não patrimoniais. Não são atingidos pelas restrições do parágrafo anterior, isto é, dos direitos fundamentais nas suas intransmissibilidade e irrenunciabilidade, os seus efeitos patrimoniais. Qual é o grande alcance disso? É demonstrar que os direitos da personalidade são perpétuos e são definitivos, enquanto os direitos patrimoniais são transitórios, pondo a cada coisa no seu devido lugar. Vejam a importância dessas disposições, numa só palavra, dando a seu devido lugar os direitos da personalidade. Algo inimaginável no Código de 16, progrediu no Código de 2002 e dá um salto de qualidade agora nessa proposta. Quero apontar como de grande utilidade, de grande modernidade, o parágrafo 1º do artigo 15. É assegurada à pessoa natural a elaboração de diretrizes antecipadas de vontade, indicando o tratamento que deseja ou não realizar em momento futuro de incapacidade. Parágrafo 2º. Também é assegurada a indicação de representante para a tomada de decisões a respeito de sua saúde, desde que formalizada em prontuário um escrito particular. Ora, qual é a importância, qual é o alcance dessa disposição? Colocar num ponto de relevo os direitos da personalidade, tão pouco estudados. Parece que a câmera aqui minha não... Professor, a câmera saiu do foco. Melhorou? Agora sim, isso. É que eu acho que o senhor subiu a câmera aí. Agora tá certo. Eu dei cabo dela. Mas já estou chegando no tempo. Veja só. Então, qual é a grande virtude dessas proposituras?
prestigiar os direitos da personalidade, esses direitos inalienáveis, imprescritíveis, enfim, que não podem sofrer limitação. Vejo com muita oportunidade o artigo 15A. Plenamente informados por médicos sobre os riscos atuais de morte e de agravamento de seu estado de saúde, as pessoas capazes para o exercício de atos existenciais da vida civil podem manifestar recusa terapêutica para não serem constrangidas a se submeter à internação hospitalar, a exame, tratamentos médicos, etc. Obviamente, não está aqui se falando em eutanásia, e sim em dispensar-se tratamentos que não terão eficácia, que não terão, dentro de uma certa razoabilidade, uma efetividade. O artigo 16 trata amplamente do direito da identidade pessoal, do nome, etc. E aqui devo reverenciar a obra do professor Limão de França, do nome civil da pessoa natural, onde, há décadas atrás, ele já falava da importância do direito à identificação. O direito ao nome é um dos mais importantes direitos, ou se não mais importante, dos direitos da personalidade. E quando se fala em nome aqui, é preciso atentar que não é só o prenome e o nome de família, é também o pseudônimo, é também o nome artístico, enfim, toda designação personativa que é capaz de identificar, de qualificar e de bem identificar uma pessoa. E o artigo 16A, invadindo, de certo modo, o direito empresarial, trata da proteção jurídica do nome da pessoa jurídica. Mas, enquanto resvalando para o direito empresarial, não deixa de estar no Código Civil, porque o Código Civil tanto fala da pessoa física, da pessoa natural, como da pessoa jurídica. De grande importância agora, dentro dos direitos da personalidade, é o direito estabelecido no artigo 17, segundo o qual toda pessoa tem direito ao reconhecimento e à preservação de sua identidade pessoal, posta pelos conjuntos de atributos, características, comportamentos e escolhas que a distinguam das demais. Veja a importância dessa última parte, que as distinguam das demais, isto é, sendo aquela pessoa que é e não sendo confundida com outra. Do ponto de vista do direito da personalidade, isso tem um enorme alcance. E o parágrafo 1º, trazendo as suas especificações. O artigo 17A fala do cerceamento abusivo da liberdade pessoal de ambulação, de expressão e informação, também um grande avanço, mas me parece que merece uma especial atenção o artigo 18. A pessoa tem direito de conhecer as suas origens ancestrais, biológicas, étnicas, culturais e sociais por meio de dados e informações disponíveis em arquivos públicos ou em arquivos de interesse público, físicos ou virtuais. Por que falo da importância disso? Porque com a adoção hoje rompe-se todos os laços com a família biológica, mas acontece que o direito à identidade é um direito da personalidade imprescritível, inalienável, etc. Então, precisava ser colocado à parte, a despeito de todas as rupturas que haja com uma adoção, etc., mas esse direito da personalidade, por ser imprescritível, inalienável, ele tem que ser mesmo garantido. O artigo 19 traz uma evolução nos sentimentos humanos, quando estabelece que a afetividade humana também se manifesta por expressão de cuidado e de proteção aos animais. Longe está, evidentemente, de falar de direitos dos animais, como muita gente desavisada fala, mas sim na proteção, que nada mais é que um sinal de civilização humana. E
o artigo 20, tratando de manutenção, da divulgação de escritos, etc. Enfim, mais uma vez, calhando na preservação dos direitos da personalidade. Vamos saltar agora algumas das outras disposições e vamos nos fixar no artigo 41, quando fala das pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas. Por que chama a atenção disso? Era uma agonia para os administrativistas qualificar as associações públicas. Por quê? Porque elas não têm a mesma qualificação das autarquias. A autarquia claramente está na legislação como uma pessoa jurídica de direito público interno, mas as associações públicas não estão. Devendo mencionar que a associação pública não é o mesmo que a associação de interesse público. E toda associação tem interesse público. A associação pública é aquela criada pelo poder público. A legislação ocupou-se muito da fundação, mas esqueceu de falar das associações públicas que merecem também o amparo legal. O artigo 43 fala das entidades prestadoras de serviço público e que são civilmente responsáveis. E importante é que a distinção não são pessoas jurídicas de direito público, são somente, mas aquelas de direito privado prestadoras de serviço público. Exemplo, fundações. As fundações são entidades privadas que podem prestar serviços públicos, como de educação, saúde, etc. Então, vê-se aqui uma efetiva proposta de modernização que já estava há bom tempo reclamando uma providência do legislador. E quero me referir ao último artigo nesta senda, que é o artigo 77, que dispõe sobre o agente diplomático. Que o agente diplomático do Brasil tem domicílio legal no último ponto do território brasileiro onde teve aquele domicílio. Na lei atual, ele pode ter um domicílio plural. Aqui, não. Aqui ele vai ter um único domicílio legal. Simplifica a identificação, simplifica o direito de alguém que queira demandar um agente diplomático, etc., porque a lei agora estabelece um único domicílio legal. Então, são essas as virtudes no tocante às pessoas. Chegando agora na relação aos bens, tem a virtude da modernidade, mais uma vez, no artigo 82, inciso 4º, quando fala dos conteúdos digitais dotados de valor econômico. Ora, quando se fala de bens, fala-se em utilidade, em vinculação econômica. Portanto, mais uma vez, aqui o legislador vai andar com muita felicidade, e além do artigo 90A, que fala da universalidade de fato, porque até então nós temos uma confusão, uma certa dificuldade em distinguir universalidade de fato e universalidade de direito. Novidade que merece aplauso é a colocação dos animais em sede própria. Artigo 91A. Os animais objetos de direito são seres vivos sencientes e passíveis de proteção jurídica própria em virtude de sua natureza especial. Ficou muito claro e muita gente agora deve estar desiludida de que os animais teriam personalidade jurídica. Há quem afirme coisas desse jaez, mas não, eles são objetos de direito, mas objetos de natureza especial, que a civilização lhes atribui. No artigo 93, ao tratar das pertenças e depois em seguida, na validade do negócio jurídico, no artigo 104, quero fazer referência à validade do negócio jurídico, requer
conformidade com as normas de ordem pública e boa-fé. É de alto significado isso, porque os requisitos anteriores do agente capaz, a licitude do objeto, a forma, etc., tem olvidado esse aspecto importante da distinção das leis entre lei de direito público e lei de ordem pública. Aqui se pôs o carro nos trilhos. Conformidade com as normas de ordem pública e boa-fé. Direito público de um lado e ordem pública são aquelas normas de direito privado que de interesse geral e menos interesse individual. O artigo 108 vai tratar da escritura pública e dos emolumentos. Talvez esse parágrafo único melhor estivesse numa norma de direito tributário, mas o legislador ouve por bem, mas vai ter a sua utilidade quando estabelece que os emolumentos das escrituras que tenha por objeto imóvel com valor inferior a 30 vezes o maior salário terão seus custos reduzidos em 50%. É uma determinação ao notariado, aos cartórios, etc., que para a proteção dos menos favorecidos. O artigo 110 me parece que usou uma palavra bastante significativa: a exteriorização da vontade subsiste e não a manifestação da vontade. Por que é mais adequada essa expressão, a exteriorização? Quem não se lembra do livro clássico de Serpa Lopes, O Silêncio como Manifestação da Vontade? O silêncio pode ensejar manifestação da vontade, e o silêncio é uma exteriorização. Aqui, essa palavra genérica traz tanto a manifestação verbal, a escrita, assim como o silêncio, conforme já pontificava em obra clássica o Serpa Lopes. Os parágrafos 2º vai tratar de termo inicial do prazo decadencial, 1 ano a contar da conclusão do negócio, ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência. Por que da utilidade dessa colocação? Porque prazo decadencial é fatal. Se nós não colocarmos um termo inicial, ele pode ser discutível. Toda vez que a lei, de algum modo, ela evita a pelenga, ela merece os seus encomios. E, novamente, no artigo 138, vem de novo a palavra exteriorização e o modo de transmissão da vontade, físicos, virtuais, etc., abraçando aí a modernidade. O artigo 152 tem uma redação interessante, na apreciação da coação, quando fala em características pessoais do quarto. Isso é uma denominação, uma palavra genérica que cabe, então, ao juiz fazer a sua verificação. É mais um ônus da magistratura, mais um ônus cabível, evidentemente, porque diz respeito, inclusive, ao princípio da imediatidade do juiz. E aqui eu faço uma queixa. Hoje, lamentavelmente, nem todos os juízes preservam esse princípio da imediatidade, etc. É muito produtivo que o juiz tenha contato com a parte, com as pessoas, etc., que ele não se enclausule nos seus gabinetes. O parágrafo 2º do artigo 156, ao tratar do estado de perigo, traz uma questão interessante. O negócio jurídico será revisto e não anulado se a parte beneficiada pelo estado de perigo oferecer suplemento compensatório. E depois o artigo 157, tratando da lesão. Por que isso é importante? Porque milita a favor da preservação do negócio jurídico. Não é qualquer bobagem, qualquer mal-entendido que vai colocar em perigo o negócio jurídico. Quero
enaltecer aqui o parágrafo 3º do artigo 167, falando da simulação inocente, quando ela é invalidante, ou quando ela não é invalidante. Então, toda simulação, inclusive inocente, é invalidante. Por quê? Porque nós temos que preservar a boa-fé, etc. Enfim, nós temos aí uma série de disposições. Quero referir aqui ao parágrafo do 2º do artigo 169, que não impossibilita que, excepcionalmente, os negócios jurídicos nulos produzam certos efeitos decorrentes da boa-fé. Ora, está bem de acordo com a eticidade que é basilar do Código Civil. Ora, quem está de boa-fé pode sim ser beneficiado de um negócio que, em princípio, seja nulo. E não quero me alongar mais, e me parece que são essas as principais questões que a proposta deve abarcar. Devo fazer referência que o artigo 189 tem 2 propostas, uma da professora Rosa Neri e outra do professor Flávio Tartucci, ambas com bastante mérito, e vamos esperar qual delas o legislador vai prevalecer. Chamo a atenção, antes de terminar, do significado do artigo 193, segundo a qual a prescrição pode ser elevada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Afastou aquela dificuldade. Pode ser alegado no STJ ou no STF? Não, só nas instâncias ordinárias. Aí haverá remédio? Quero me parecer que sim, pois se o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição e não o reconheceu, cabe, eventualmente, uma ação rescisória. Por fim, vem as disposições a respeito da prescrição, novo o artigo 200, que vai dispor que a prescrição fundada em fato cuja existência e autoria estiverem submetidas à apuração do juízo criminal. Porque no texto atual diz, se estiver, ou que depender do juízo criminal. Acabou a dúvida. É preciso que esteja correndo a ação penal. Acabou com a dificuldade. E a alteração de maior relevo, que me parece, é a alteração do prazo prescricional geral, que passa de 10 para 5 anos. Já é tempo de mesmo abreviar esse prazo com tantas facilidades. Nós não temos aí mais as dificuldades de um Brasil interiorano sem acesso, etc. E o artigo 212 é louvável em substituir a palavra negócio por fato jurídico, que é genérico. E o artigo 212-A, que resolve o problema da comprovação do estado da pessoa. Não vai se falar mais em estado, posse do estado de casado, etc. É apenas com a certidão do registro civil. Eu quero crer que essas disposições, antes de mais nada, essas alterações, têm um mérito, trazer segurança jurídica. E essa é uma segurança jurídica que, quanto mais estiver presente, melhor para todos nós. Professor Flávio, eu agradeço essa oportunidade e peço desculpas pela simplicidade das minhas colocações, mas quis apontar apenas algumas questões que me parece que no dia a dia, na época como que o judiciário fatalmente vai ocorrer, não são questões mirabolantes, são aquelas do dia a dia. Preocupei-me com isso, por isso foi bastante modesta a minha participação. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, professor Nestor. Exposição pontual sobre temas de grande importância, grande relevo. Eu quero só fazer um comentário rápido, professor,
que a proposta inicial do prazo geral de prescrição do ministro Noronha era reduzir para 3, e reduzir mais ainda. Mas como isso ia gerar um debate em relação ao Código de Defesa do Consumidor, da aplicação do 27, 5 anos, a gente resolveu adotar 5 por uma questão prática também, porque aí encerra o debate se a relação civil é relação a civil ou a relação de consumo. Obrigado, professor, pela sua brilhante exposição. Foi muito bem colocado, professor Flávio. Ah, sim, porque senão a gente ia continuar debatendo, né, essa história de relação civil, de consumo, 3 ou 5, né? Exatamente. Como a gente ficou pela oportunidade. Obrigado, professor. Como a gente ficou também tanto tempo discutindo se na responsabilidade contratual seria 10 ou 3, né? Ou até 5. Então, foi um dos principais debates nesses mais de 20 anos de vigência do Código. Bom, professor Nestor, muito obrigado pelas suas considerações. Passo, então, a palavra para o professor Rodrigo da Guia para sua exposição também ainda sobre a parte geral e as propostas de alteração. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença. É uma grande honra tê-lo conosco. Muito obrigado, professor. Queria renovar o agradecimento aqui a você, professor Flávio Tartucci, ao professor João Quinelato, inclusive pela honra de acompanhar o professor Nestor Duarte aqui, cuja produção já conheço, acompanho há tanto tempo, e hoje tenho a honra de conhecê-lo. E, enfim, fico muito feliz pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com o professor Flávio Tartucci, que sempre abriu as portas para mim em inúmeros projetos, normalmente em torno ali do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, tenho a alegria de compor também. E o professor João Quinelato, meu amigo de longuíssima data, conhecemos no mestrado, e desde então infindáveis projetos juntos e a vir também, né, João? Bom, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade e também por achar que essa é uma iniciativa muito importante de debate sobre o anteprojeto de reforma do Código Civil. A gente tem aqui, além de tudo isso que eu já comentei, o privilégio de contar com a presença do professor Flávio Tartucci, a quem também, modestamente, gostaria de parabenizar pela liderança nos trabalhos da Comissão de Juristas. O professor Flávio Tartucci, ao lado da professora Rosa Nery, foi o relator geral da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil. E meu objetivo, então, aqui nessa breve exposição hoje é, essencialmente, divulgar as propostas, tentar ajudar a ampliar o conhecimento mesmo sobre as propostas e ampliar o debate sobre cada uma das propostas. Ao final, vou fazer algumas considerações um pouco mais teóricas sobre isso, mas acho que muitas vezes a gente passa por uma situação que talvez decorra da polarização do momento, pode ser, em que a pessoa é favorável ou contrária. E o professor Flávio Tartucci bem sabe e sente isso no dia a dia, né? Você é favorável ou contrário, e a minha modesta sensação é de que às vezes se dedica menos energia à análise efetivamente das propostas. Então, o esforço aqui vai ser mesmo de divulgar, passar por algumas das propostas. Algumas delas já foram mencionadas pelo professor Nestor Duarte, então vou tentar só destacar pontos que eventualmente não tenham sido o foco da análise do professor. Bom, vou compartilhar aqui a apresentação de slides que eu preparei. Maravilha. Gente, vocês conseguiriam só confirmar para mim se está o slide certinho na tela? Maravilha, obrigado. Bom, vamos falar aqui sobre a parte geral do Código Civil na proposta de reforma. Aqui eu destaquei alguns pontos, não esgotam toda a parte geral do Código Civil, mas eu tentei separar alguns que eu achei que seriam mais interessantes aqui para a nossa análise, que é uma análise panorâmica, né, com o objetivo de apresentar um pouco esse panorama das propostas. E numa introdução brevíssima, eu acho que não custa dizer e ressaltar que, sem embargo da importância dos outros livros do Código Civil e da parte especial, ou seja, dos outros livros componentes da parte especial, a parte geral do Código tem uma importância central, que é destacável mesmo, porque ela estabelece premissas relevantes para todo o direito civil e, diria mais, para o direito no geral. Então, vários dos conceitos que nós adotamos em outros ramos do direito bebem aqui na fonte do direito civil e, mais especificamente, na parte geral do Código Civil. Essa parte geral que trata de assuntos caríssimos a todos nós, personalidade, capacidade, bens, negócios jurídicos, atos ilícitos, enfim. Então, o objetivo aqui vai ser pincelar um pouco das principais propostas ou das mais interessantes sobre cada uma dessas grandes áreas. Em matéria de capacidade, o professor Nestor Duarte já passou por esse artigo 3º, de modo que acho que posso tentar contribuir com um comentário um pouco mais de fundo, eu diria. Um comentário mais de fundo que nós vínhamos de uma tradição já longeva sobre a disciplina da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa.
Quando vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e altera essa matéria no Código Civil, naturalmente teve uma parcela da doutrina que foi favorável às alterações, mas a gente tem que ser honesto e reconhecer que uma grande parcela da doutrina foi muito contrária às alterações feitas nos artigos 3º e 4º. Então, aqui eu acho que, no mínimo, a gente já precisa começar destacando um mérito da proposta da comissão de juristas, que é enfrentar o problema. E aí o problema poderia ser resumido a algumas dúvidas, como, por exemplo, eu vou falar logo das consequências práticas, né? Acho que a mais gritante é que uma pessoa que não tem condições de exercer em nenhuma medida os atos da vida civil por conta própria, se essa pessoa pratica algum ato, só desligar o interfone, mazelas do trabalho doméstico. Bom, mas se essa pessoa pratica um ato sem estar representada ou assistida, esse ato é válido e, portanto, não incide as causas de invalidade do Código Civil, como os artigos 166 e 171. E a gente pode imaginar uns cenários meio absurdos, né? Pode não ter a ver com pessoa com deficiência. Poderia ser alguém em coma. Uma pessoa em coma, e um belo dia nós descobrimos um contrato que está com a impressão digital dela, ou de alguma forma, alguma espécie de reconhecimento que supostamente serviria para identificar a autenticidade da assinatura. Mas qual que a pessoa em coma celebra um contrato? Evidentemente, esse contrato é nulo. Mas qual é a causa de nulidade se ela não está prevista no artigo 3º lá pela incapacidade? Então, e a gente tem um problema de prescrição também. Corre prescrição contra uma pessoa que não consiga compreender o que está acontecendo, que não esteja, não tenha uma medida de apoio, não tenha um curador. Então, seriam consequências práticas muito negativas que a doutrina destacou tão logo foi promulgado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aqui a proposta tenta enfrentar esse problema. E fez de um jeito que eu achei particularmente interessante, porque começa dizendo: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos de vida civil aqueles que por nenhum meio possam expressar sua vontade em caráter temporário ou permanente. Ou seja, a causa da incapacidade de expressar vontade não deve ter a ver com a deficiência psíquica ou intelectual. Então, independentemente da causa, a pessoa não consegue expressar vontade. Então, se ela está nessa situação, ainda que temporariamente, ela precisa ser considerada absolutamente incapaz. Acho que é algo congruente com a nossa tradição jurídica mesmo. O que não tem a ver com acolher um preconceito que normalmente se associava à redação original do Código. O artigo 4º vai na mesma toada, diz: são incapazes, inciso 2, aqueles cuja autonomia estiver prejudicada por redução do discernimento que não constitua deficiência. E o artigo 4º escancara ainda mais todo esse ponto para dizer: a deficiência física ou psíquica da pessoa, por si só, não afeta a sua capacidade civil. Então, acho que são alterações que vão, imagino eu, o professor Flávio poderá dizer melhor, vão encontrar resistência de uma parte da doutrina, mas eu acho que vão ao encontro de uma preocupação que a maior parte, me parece, teve desde o advento do EPD. Bom, passando aqui um pouquinho para direito da personalidade. Vou também só fazer uma pincelada aqui de alguns pontos. O artigo 15 passa por uma proposta que achei muito oportuna também. A redação original e a redação atual do Código diz: ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. E a literalidade desse artigo 15 gerava uma dúvida, que era quase chocante, que é: bom, então, se existe risco, eu vou pedir para fazer parênteses aqui, que o risco é de morte, né, ou a vida, mas enfim. Então, se tem risco à minha vida, eu posso me recusar a um tratamento médico. Mas se não tem risco, eu não posso me recusar? E o médico pode fazer contra a minha vontade? Não faria sentido. E a redação proposta agora para o artigo 15 diz: ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento médico. Ou seja, não importa se existe risco à vida da pessoa ou não. Simplesmente a liberdade individual permite que cada um recuse tratamento se for da sua vontade. O artigo traz outras previsões interessantes sobre diretivas antecipadas de vontade e afins, mas enfim, vou continuar aqui minha pincelada. O artigo 17, já destacado pelo professor Nestor Duarte, prevê o direito à identidade pessoal. Esse é um direito que não está previsto de modo expresso pelo Código Civil hoje, decorre de uma construção doutrinária e jurisprudencial, mas essa construção teve muitas virtudes e conseguiu ajudar na construção, né, na pavimentação dogmática desse direito à identidade pessoal, mas, ao mesmo tempo, a ausência de uma previsão normativa expressa gera algumas iniquidades ou dificuldades. E eu destacaria uma, que volta e meia, a doutrina, ou uma parcela da doutrina, mistura a identidade pessoal com um nome, por exemplo. Principalmente o nome, mas também a imagem.
E aí a proposta aqui para o artigo 17 traz algo que eu também achei muito interessante, principalmente ali no parágrafo 2º, que diz: é ilícito o uso, apropriação ou divulgação não autorizada dos elementos de identidade da pessoa, ainda que sem se referir a seu nome, imagem ou voz. Acho que é uma forma de ressaltar a autonomia dogmática do direito à identidade pessoal. Mas nós poderíamos ter isso sem a reforma legislativa? Em tese, poderíamos. Mas como existe uma insegurança numa parcela da doutrina sobre esse ponto, essa seria uma proposta bem fazeja. Bom, o artigo 18 prevê o direito de conhecer as origens ancestrais, biológicas, étnicas, culturais. O artigo 19, também já comentado, prevê que a afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e de proteção aos animais que compõem o entorno sociofamiliar da pessoa. Eu acho que a essa altura do campeonato, muita gente felizmente, já teve a oportunidade de ouvir o esclarecimento do professor Tartucci, que era um esclarecimento até desnecessário. Mas, enfim, acho que não custa também eu repetir aqui, que a proposta não está tratando os animais como pessoas. Pode até ser um ponto de discussão para o futuro, enfim, mas isso não está na proposta. Os animais são tratados expressamente como bens, vou chegar a esse ponto também daqui a pouco, e o que o artigo 19 faz é proteger a personalidade humana, dizendo que essa personalidade pode se envolver com relações e alguma espécie de afetividade para com os animais. Então, enfim, acho que é um esclarecimento que não custa nada repetir, embora o professor Tartucci já tenha tido a oportunidade de fazê-lo também, né? Bom, avançando aqui agora para a desconsideração da personalidade jurídica. A proposta traz algumas previsões também interessantes. Acho que vale a pena comentar que a redação atual do Código é uma redação já muito melhor do que a redação original, porque foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica. Já deu contornos mais seguros, mais precisos para a matéria. Mas a proposta agora traz também alguns acréscimos. Por exemplo, explicita a possibilidade de desconsideração de uma associação, o que não decorreria da literalidade do artigo 50, que ele fala apenas de sócios. Então, deveria ser uma sociedade. A associação tem associados. Então, a proposta explicita isso, deixa claro também que, ainda que sejam prestadores de serviço público, então, quaisquer pessoas jurídicas de direito privado podem se sujeitar à desconsideração. No contexto das associações, também achei veio uma ressalva interessante, uma restrição interessante, dizendo ali, que a responsabilidade será limitada aos associados com o poder de direção ou com o poder capaz de influenciar a tomada de decisão, que configurou o abuso da personalidade jurídica. Talvez vários de nós sejamos sócios, entre aspas, né, associados de um clube. Então, fulano é associado de um clube associativo. Eu sou de Niterói, né, no Rio de Janeiro. Aqui em Niterói tem vários clubes. O João Quinelato, seu querido amigo daqui também. Então, muita gente a gente diz que é sócia, mas, enfim, associada do clube X, clube Y, clube Z. E aí imagina que um dia o clube sofre uma medida de desconsideração. O associadozinho titular de uma cota vai ser afetado? Acho que não faria sentido. Isso já existe uma tentativa de afastar isso com a previsão do caput, que foi trazida pela Lei da Liberdade Econômica, que remete ao benefício, para dizer que só podem ser afetados aqueles que tenham sido beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Mas essa previsão do parágrafo 2º reforça essa restrição. Acho que é interessante também. Bom, dentro de bens, eu só ia fazer um destaque, que é o ponto dos animais. A proposta prevê: os animais são seres vivos sencientes e passíveis de proteção jurídica própria, tal como outras categorias de bens, sem querer reduzir a importância dos animais, naturalmente. E o parágrafo 2º prevê que, enquanto não houver lei especial própria, são aplicáveis subsidiariamente as disposições sobre os bens, no que for possível. Né? Também é uma previsão interessante. Nesse ponto, acho que a proposta foi um encontro de experiência estrangeira. Acho que eu destacaria especialmente a previsão do BGB, que eu já vi em outras ocasiões o professor Simão comentar, né, o parágrafo 90A do BGB, que foi incluído, naturalmente não estava lá em 1896, né, mas prevê Tiere sind keine Sachen, né, os animais não são coisas, eles são protegidos por leis especiais. Então, acho que a gente foi nessa mesma linha, que me parece uma boa linha também. Bom, em matéria de invalidade, vou fazer alguns destaquezinhos também. Nosso artigo 117 prevê, atualmente, a anulabilidade do negócio celebrado consigo mesmo. E aí a proposta traz um acréscimo que é sutil, mas que eu também achei bem interessante, porque prevê que essa anulabilidade envolve a hipótese de um representante de alguém celebrar contrato ou negócio consigo mesmo ou com empresa na qual figure como sócio administrador. Faz muito sentido, porque pode ser que se o meu representante celebra um contrato consigo próprio,
fica muito escancarado esse conflito. Não é nem conflito, né? Que é um caso bem grave mesmo. Mas se ele celebrar um contrato com uma pessoa jurídica da qual ele seja sócio administrador, igualmente faz sentido que se configure a anulabilidade. E é nesse sentido que é a proposta. Bom, agora avançando ali para os defeitos do negócio jurídico. O artigo 156 trata do estado de perigo. Eu acho que a previsão mais destacável aqui é a do parágrafo 2º, que também já destacado pelo professor Nestor Duarte, vai no sentido de admitir a conservação do negócio jurídico e, com isso, permitir que o negócio permaneça produzindo efeitos, mas, ao invés de ser completamente anulado, ele tem os seus termos alterados. Aqui eu acho que eu farei até 2 comentários, mas possivelmente o professor Tartucci já passou por isso também, acho que vai ser uma oportunidade legal até para ouvir, se tiver tempo depois. Primeiro, ele sobre o ponto do revisto. Eu nem acho que seja uma coisa conceitualmente assim, absurda, acho que não é isso, mas eu já vi alguém na doutrina e numa linha de dizer que a revisão seria mais adequada para negócios jurídicos válidos, ao passo que aqui seria uma hipótese, por exemplo, de redução. Seria uma aplicação do princípio da conservação na modalidade de redução, mas que vai ter exatamente o mesmo efeito prático. Então, também não estou querendo destacar isso aqui como um problema. E uma outra coisa que eu também fiquei pensando é que esse parágrafo 2º foi na linha do que a gente já tem do parágrafo 2º do 157, está lá na pré-lesão, numa lógica de que caberá essa revisão ou redução se a parte favorecida oferecer essa redução ou concordar com isso. Isso eu também já vi sendo objeto de crítica, e aqui, salvo engano, do professor Anderson Schreiber, na sua tese de titularidade sobre equilíbrio contratual, no sentido de sustentar que deveria prevalecer a conservação do negócio jurídico com a redução negocial, independentemente da anuência da parte favorecida. E me parece que o parágrafo 4º do 157 vai nesse sentido. O parágrafo 4º do 157 é matéria de lesão. Pode o lesado ingressar diretamente com a ação visando a revisão judicial do negócio, que também achei uma coisa interessante. Então, não fica dependendo exclusivamente da anuência da outra parte, né? Bom, aí no artigo 166, a gente tem ali o rol das principais hipóteses de nulidade do negócio jurídico. O inciso 6 trata da fraude à lei. Achei interessante tirar a menção antes se dizia, né? Hoje se diz, é nulo o negócio quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa. Então, sai essa análise mais subjetiva, quase psicológica, e entra simplesmente o fraudar. Então, se o negócio fraudar lei, será considerado nulo. Achei que faz sentido uma boa alteração. Ali no inciso 3, também, se houver espaço, eu adoraria ouvir nosso professor, porque a redação atual, que é a original também, prevê que anula o negócio quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. E aí a nova redação tira o comum a ambas as partes. Ela diz que se o motivo determinante for ilícito, o negócio é nulo. E aí o que eu fiquei... É uma dúvida honestíssima, professor. Eu fiquei na dúvida aqui, foi pensando assim, se alguém compra uma faca no mercado tendo como motivo determinante matar outrem, esse negócio é nulo? Eu imagino que não, né? Mas então eu fiquei um pouco curioso para pensar assim, qual foi a ideia de tirar esse comum a ambas as partes? Mas, enfim, é um pouco de me aproveitar da ocasião para poder ouvir o nosso mestre. E aí, avançando aqui mais um pouquinho, artigo 169 prevê o negócio nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. O caput permanece igual. E aí, o parágrafo 1º traz uma previsão que, na verdade, reflete um entendimento que já, acho que eu ia dizer que vem se consolidando, mas talvez já para dizer que já se consolidou na jurisprudência, que é o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo. Isso é o que se chama normalmente de imprescritibilidade da nulidade. Embora a rigor seja estranho falar imprescritibilidade, já que a nulidade envolve um problema de decadência. Mas, enfim, é o que se chama de imprescritibilidade da nulidade. Mas há um bom tempo, a nossa jurisprudência vem evoluindo para reconhecer que é possível que um negócio jurídico nulo, e mais ainda, que a pronúncia judicial da invalidade, e aqui a declaração de nulidade, possam gerar pretensões patrimoniais concretas. E aí está um papo muito teórico, né, uma grande divagação. Mas a ideia seria, eu celebrei um contrato e depois eu consigo provar que aquele contrato é nulo. Só que com base naquele contrato eu fiz pagamentos para outra parte. E eu não quero simplesmente uma declaração judicial de nulidade. Eu não quero pegar aquilo e botar num diploma, numa parede do meu escritório. Eu quero receber de volta o valor que eu paguei. Esse já não é um direito de pronúncia de invalidade. Agora virou um direito subjetivo de crédito.
Então, eu tenho uma pretensão de cobrança que, portanto, tem que se sujeitar à prescrição. Faz todo sentido. Seguindo a regra geral de que as pretensões prescrevem. Então, o parágrafo 1º do 169 reconhece isso. Fala, olha, a declaração de nulidade, teoricamente, sempre é cabível. Mas as pretensões concretas que têm uma repercussão patrimonial se sujeitam a prazo prescricional. É uma boa previsão ali do parágrafo 1º. Um grande exemplo disso é a pretensão restitutória. Eu tanto tentei trabalhar na minha dissertação de mestrado para mostrar que se o negócio jurídico foi invalidado ou resolvido por qualquer motivo, deixou de existir causa para as atribuições patrimoniais. Então, as prestações cumpridas por uma parte, em princípio, podem ser restituídas, com exceções dos negócios de atrato sucessivo, execução continuada e outros. Bom, o artigo 178 é aquele que trata do prazo decadencial de 4 anos para algumas hipóteses de anulabilidade. Aqui também, um pouco de curiosidade, enfim, se houver espaço para o debate ou para ouvir simplesmente, também uma coisa que eu fiquei pensando, o 178, na redação original, prevê o prazo de 4 anos é contado, no caso de coação, do dia em que ela cessar. Isso continuaria. No de erro, dolo, fraude, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. E aí, esse marco temporal do dia em que se realizou o negócio jurídico não muda, salvo na hipótese parágrafo único, que seria, em se tratando de anulabilidade de atos ou negócios que admitam registro, o prazo decadencial será contado do registro ou da sua ciência, o que ocorrer primeiro. E aí, para mim, não foi óbvia a escolha desse critério, o que ocorrer primeiro. Porque já tinha visto também em alguma passagem de doutrina uma proposta de trazermos para a decadência algo parecido com o que a gente tem na accionata em matéria de prescrição. E aí, sei lá, só para dar um exemplo aqui do dolo, a ideia seria, eu fui induzido a erro pela outra parte num contrato. Então, quando começa a contar o prazo de decadência para eu anular esse contrato? Aí talvez num senso de justiça, e menos de segurança, é verdade, mas num senso mais de justiça, talvez pudesse dizer, quando você tiver conhecimento daquilo. Mas não é a opção do nosso Código Civil desde a redação original. E também não é exatamente a proposta ali do parágrafo único novo, né? Então, acho que é um ponto assim, interessante para um destaque também. Bom, em menos de 7 minutos eu concluo. Bom, agora a parte de atos ilícitos. Aqui, acho que a gente teve uma alteração interessante também, porque algumas pessoas confundiam a previsão do artigo 186 e associavam isso apenas a um ilícito que pudesse gerar uma pretensão indenizatória. Mas a gente já sabe, pelo menos desde as lições de Pontes de Miranda, que o ato ilícito pode ter 3 principais atributos, né? Você pode ter um ilícito nulificante, caducificante e indenizante. E não necessariamente ato ilícito é apenas aquele que causa dano. Então, a proposta reconhece isso e diz: a ilicitude civil decorre de violação a direito. E o parágrafo único prevê a hipótese do ato ilícito que causa dano. E é esse o ato ilícito ao qual remete o artigo 927. Né? Então, acho que foi uma proposta também, botou pingos nos is para afastar dúvidas. Bom, entrando aqui agora em prescrição. O artigo 189 é o inicial, né? Violado o direito nasce para o titular a pretensão. O parágrafo 1º diz, na proposta, o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo. Eu não sei se a ideia foi falar algo diferente, assim, estritamente diferente do caput ou não, mas a redação do parágrafo 1º, por si só, eu achei muito interessante. Principalmente porque a doutrina já destaca também há um tempo que é possível que esteja configurada pretensão sem que exista ainda lesão ao direito. E um exemplo legal para quem curte obrigações, como eu, seria da obrigação quesível, que é aquela obrigação que deve ser cumprida no domicílio do devedor. Então, desde a data do vencimento, o credor já pode exigir o cumprimento da prestação, mas não basta exigir, ele precisa se deslocar ao domicílio do devedor. Enquanto ele não fizer isso, o direito do credor não foi violado, então não há violação ao direito, mas já há pretensão, e faz sentido que essa pretensão se sujeite a um prazo prescricional, sob pena de o credor poder indefinidamente cobrar aquela prestação. Bom, então achei uma boa redação no parágrafo 1º. O parágrafo 3º trouxe parágrafo 2º e 3º. O segundo prevê aquela accionata na perspectiva subjetiva, então associar o início do prazo ao momento em que a vítima tem ou deveria ter conhecimento do dano e de quem o causou. E o parágrafo 3º traz uma previsão muito interessante também, que diz: quando o dano por sua natureza só puder ser conhecido ao momento futuro,
o prazo começará a contar do momento em que houver ciência. Maravilha. Mas aí vem a parte final. Observado que, independentemente do termo inicial, o termo final da prescrição não excederá o prazo máximo de 10 anos contados da violação do direito. Essa é uma previsão que eu achei muito interessante. Eu lembro que isso está previsto no BGB, não sei se foi a fonte direta de inspiração, mas é um nome muito complexo, eu até abri aqui para tentar ler, mas é o Verjährungsfristen, que seria tipo o prazo máximo de prescrição. Então a ideia seria, olha, o termo inicial ainda não se configurou, a gente está esperando, não teve ciência. Lá no BGB associam inclusive a causa de suspensão de impedimento. Então, assim, por N motivos o prazo não está correndo. Tá bom, mas tem que ter um limite. Tem um limite máximo, que aqui é 10 anos, em nome da segurança jurídica. Então, achei uma solução interessante também em matéria de prescrição. 199 prevê ali causa de impedimento ou de suspensão do prazo prescricional. Acrescentou a menção aos conviventes. Acho que qualquer pessoa bem intencionada já entenderia isso, mas enfim, agora fica explícito. Então, cônjuges ou conviventes, para tirar qualquer dúvida. Eu falei qualquer pessoa bem intencionada, mas enfim, isso aqui poderia render muita discussão. Então, acho que é bom explicitar. O 198, inciso 1, traz uma previsão que também parece muito sutil, mas faz muito sentido. Eu já até escrevi sobre isso com o professor Eduardo Nunes de Souza, queridíssimo amigo também, porque o 198 diz: também não corre prescrição em detrimento dos absolutamente incapazes e dos relativamente incapazes. Mas aí fica uma situação estranha, porque você pode ter uma pessoa relativamente incapaz que esteja regularmente assistida pelo seu assistente. Poderia ser um jovem de 17 anos que tem os seus pais, normalmente no exercício da autoridade parental. Então era estranho que não corresse a prescrição contra elas. Isso era até um pouco contraditório com o artigo 195, que prevê que o relativamente incapaz tem ação indenizatória contra o assistente se o assistente não alegar a prescrição oportunamente. Então, acho que essa nova parte final do 198, inciso 1, amarra bem o sistema também. O artigo 200, parágrafo único, já foi comentado pelo professor Nestor Duarte, também achei uma boa previsão para evitar uma situação meio esdrúxula, que seria eu alego que alguém me causou um dano. E essa conduta da pessoa que me causou um dano poderia configurar, em tese, um ilícito penal. E aí, pela redação do artigo 200, não corre a minha prescrição da minha pretensão indenizatória enquanto não houver sentença penal definitiva. Mas pode ser que nem tenha processo penal. E aí fica uma situação estranha que talvez a minha pretensão não prescrevesse nunca. Então, o parágrafo único novo vem esclarecendo isso. Fala, olha, essa lógica se aplica se já houver alguma ação efetivamente no âmbito criminal. Se não houver, está correndo naturalmente o prazo aqui no direito civil. O artigo 202 traz algumas novidades também interessantes ali em matéria de interrupção, a menção ao árbitro, também acho que tira qualquer dúvida. Eu achei legal a nova redação do inciso 2, qualquer forma de interpelação judicial ou extrajudicial, como a notificação do devedor, que isso na prática, às vezes é até difícil de explicar para o cliente. Fala, olha, se a gente tiver uma notificação para cobrar, essa notificação faz interromper o prazo prescricional? A letra fria do código, não, assim, é uma coisa meio estranha. Então, aqui também está explicitado isso. Tal como o inciso 4, né, qualquer ato judicial ou extrajudicial que constitui mora o devedor. Parágrafo 2º, consagra aquele entendimento que já existe de longa data também. A interrupção da prescrição só ocorrerá uma vez, ok, mas essa unicidade é excepcionada no inciso 1. Faz todo sentido, porque a lógica seria: o meu devedor não pagou ainda o débito que ele tem comigo. Então, eu posso, em algum momento, fazer interromper o prazo prescricional, com uma interpelação extrajudicial, por exemplo. Maravilha, o prazo terminou, foi interrompido, e aí retoma do zero. Aí passa um tempo, eu ajuizo uma ação. Naturalmente, se nessa ação o juiz ordena a citação, o prazo vai ter que interromper de novo, que é o que agora está explicitado pelo parágrafo 2º. É uma coisa que já se reconhecia, acho que não é uma grande novidade nesse ponto. 205 já comentado também pelo professor Nestor Duarte, novo prazo geral de 5 anos, aplicável também para reparação civil, qualquer que seja, e enriquecimento sem causa também. Aqui seria um aumento do prazo por enriquecimento sem causa. E aí, finalmente, a guisa de conclusão, pensei em fazer aqui um epílogo inconclusivo, o perdão do trocadilho infeliz, mas lembrei de um grupo de pesquisa que eu conduzi no programa de pós-graduação aqui da UERJ, com o professor Carlos Afonso. E aí, num dos primeiros encontros, a gente estava discutindo sobre a codificação. Então, o que se entende por codificação e o processo de elaboração dos códigos civis. E aí, eu mesmo estava comentando toda a ideia que se associa, né, de racionalidade, racionalização, sistematização, todo aquele trabalho intelectual muito caro de um Código Civil.
E aí o professor Carlos Afonso compartilhou um trecho do José de Alencar, que também foi citado pelo professor Nestor Duarte, mas aqui é uma outra obra, um pouquinho posterior, são os esboços jurídicos de 1883. E aí José de Alencar dizia: é a ordem das coisas. Não se improvisa um código de um ano para outro no gabinete de trabalho de uma individualidade qualquer, como não se improvisa uma sociedade, uma civilização, uma era. E é uma passagem que eu acho até mais interessante. Outorga-se aos povos, ou eles conquistam no dia de sua liberdade, uma constituição, escrita ao estrepito da batalha ou às aclamações da praça pública. Mas um código civil procede de uma longa gestação das ideias. Ele é um marco de um largo período no progresso da jurisprudência e o depositário da experiência e estudo não só de um povo, mas da humanidade culta. Eu achei muito interessante porque aqui José de Alencar associava a Constituição a um documento político, a uma conquista política, ao passo que o Código Civil seria um trabalho mais intelectual de uma humanidade culta. Aqui eu nem quero entrar na problematização que existiu já recentemente sobre a postura conservador e favorável ao regime escravocrata por parte do autor, mas enfim, acho que é uma questão complexa em termos de historicidade, mas olhando aqui, tentando olhar um pouco mais friamente para o texto, para ele, a Constituição é aquele documento que você pode redigir da noite para o dia quando vence uma revolução. Então, o vitorioso da revolução pode promulgar uma Constituição no dia seguinte, ao passo que o Código Civil demandaria uma longa gestação. Mas, enfim, é uma análise interessante que eu acho que está, inclusive, bem sim, sedimentada no imaginário popular jurídico, né, no Brasil, mas acho que merece revisitação. Vou destacar isso também daqui a pouco. E, mais recentemente, a gente tem um texto muito interessante do professor Stefano Rodotà, jurista italiano recém-falecido. O texto dele é de 67, é mais recente do que o do José de Alencar, né? Mas agora, nesse ano de 2024, foi traduzido pelo professor Eduardo Nunes de Souza. E aí separei uma passagenzinha desse texto do professor Rodotà, na tradução do professor Eduardo, que diz: a maturidade de uma reforma, de fato, não se pode mensurar jamais apenas a partir do corpo de propostas técnicas que se esteja em condições de aprontar, mas sim a partir da renovação que a cultura jurídica logrou promover ante as ideias expressas nos textos carentes de revisão. Enfim, isso é só uma passagem, mas qual que é a ideia geral do professor Rodotà nesse texto? Ele sustenta que uma reforma do direito civil em geral na Itália, ele nem falava só do código, então uma reforma do direito civil deveria ser precedida de uma transformação cultural. Então, primeiro a sociedade precisaria evoluir ou se transformar, para então essas mudanças serem refletidas na reforma do direito civil. E eu lembro que, lendo esse texto a primeira vez, eu tive o privilégio de ler para ajudar na revisão ali o professor Eduardo. Quando eu li a primeira vez, eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco incomodado, porque parecia uma abordagem conservadora demais ou favorável demais à manutenção do status quo, porque no fundo só caberá alteração quando alguém entender que a sociedade já mudou para isso. Mas aí quem diz se a sociedade mudou para isso? Enfim, então, com essas considerações, passando aqui para as advertências singelas que eu acho que ajudam nesse debate, acho que a gente tem que entender que o Código Civil não é um documento puramente técnico-racional, ele também é uma manifestação política, como qualquer fonte normativa do nosso sistema jurídico. Acho que isso não deveria assustar. E a gente também poderia pensar que a elaboração de um Código Civil, como a reforma também de um Código Civil, envolve uma disputa democrática. É natural que uma força em poder possa propor alterações e me parece um pouco ilusório imaginar que alguém poderá ou deverá dizer se a sociedade já evoluiu ou já se transformou o suficiente para isso. Acho que existe também um problema, ou uma questão, não necessariamente é problemática, de conflito geracional, porque dependendo da abordagem que a gente faça, a gente vai acabar tratando o Código Civil como algo mais pétreo do que a Constituição, e eu não estou querendo dizer que o Código precisa ser alterado à torta e à direita, acho que não é isso, mas também algumas abordagens parecem ir para um sentido de que o Código não poderia ser alterado. E é por isso que no slide anterior eu falei sobre a ideia ou a idealização da codificação civil. Acho que isso tudo só mostra a importância do debate e, finalmente, agora sim, a última consideração, acho que é fundamental a gente pensar nos impactos que uma reforma do Código Civil pode gerar no direito civil, mas também nos outros ramos do direito. Mas, igualmente importante, é pensar nos perigos e nas mazelas de uma resistência a priorística a qualquer reforma, como se qualquer proposta de reforma, per se, devesse ser afastada. Bom, acho que eram essas as considerações, agradecendo aos meus professores. Muito obrigado a todos. Obrigado,
doutor Rodrigo, professor Rodrigo, excelente exposição, uma exposição ética, uma exposição com debates precisos. E eu gosto sempre de dizer, a Ana Scalchetti falou aqui, nossa consultora e também é conselheira da UAB, que nesse processo ninguém saiu 100% satisfeito, porque todos nós tivemos vitórias e derrotas, né? E isso prova que foi uma reforma democrática, né? Eu mesmo tenho minhas ressalvas, já tenho obras publicadas já com a reforma, o meu livro de responsabilidade civil, sexta edição, o código comentado, e temos ressalvas e críticas a fazer. Eu fiquei até o final hoje porque eu já atualizei o meu volume 1 da coleção Direito Civil com a reforma, estou no volume 2 já, terminando obrigações, e queria ouvi-los aqui, né? E estava até percebendo que, não sei se você notou, faltou a coação no artigo 178, até comentei, não tem a menção à coação, a gente esqueceu, né? Então, existem, claro, imperfeições que nós ainda precisamos corrigir. O que eu não tenho admitido, Rodrigo, professor Nestor, João, é sabotadores a priorísticos. Vou usar agora a tua expressão, Rodrigo, né? Pessoas que queriam estar na reforma, grupos que não estavam, pessoas que fizeram parte saíram, né? E que agora sabotam o projeto, né? Como se nada tivesse de bom, né? Claro que a maioria das propostas é a maioria do pensamento doutrinário jurisprudencial. Espelha a comissão, próprio artigo 69, artigo 156, artigo 157, de tratar de revisão, enunciado de jornada de direito civil, que assim prevê, né? Também lá o motivo determinante foi uma observação doutrinária da professora Rosa Nery, posicionamento dela, ninguém discordou, né? Então, por óbvio que a gente acabou colocando no texto aquilo que é majoritário hoje, porque nós fomos incumbidos dessa missão, fomos convidados, não foi iniciativa de nenhum doutrinador, foi iniciativa do ministro Salomão, foi iniciativa do senador Pacheco fazer essa reforma. Quero dizer bem claro para vocês, não foi iniciativa minha, né? Eu sou só um operador da reforma, viu, professor Nestor? Quero deixar bem claro na origem que a iniciativa mesmo foi do ministro Salomão, né? Foi do Poder Judiciário brasileiro que apontou a necessidade de se fazer a reforma. Não acho que é uma reforma da noite para o dia. A maioria dos temas nós estamos debatendo há 20 anos. No projeto, nós temos aí os enunciados de jornadas, vários, aqui, parte geral, são vários. Vocês não trataram da simulação, mas os parágrafos novos da simulação são 3 enunciados de jornada, 152, 153 e 294. Né? Então, fiquei muito feliz. Eu quero só encerrar aqui minha fala e passar para o João, mas eu quero dizer para vocês também que eu já fui sabotador de outros projetos legislativos, mas nunca projetos da academia, sempre projetos de políticos, que eu achava um absurdo. Aí eu atuava como sabotador mesmo, porque eu achava que o intuito era meramente político, e tentava sabotar mesmo, usando toda a minha força para sabotar. Mas eu nunca atuei para sabotar projetos de outros colegas. Quero dar 2 exemplos de atividades colaborativas do qual eu participei e pessoas próximas a mim participaram. A conversão da MP 881 na Lei da Liberdade Econômica, né, que eu achava que ali até poderia sabotar, mas não, nós atuamos, né, eu até recebi recentemente um documento elaborado pelo deputado Jerônimo Gurgen, que reconhece a atuação do Maurício Bunazar, eu atuei com ele nessa conversão, né? Então destaco aí, a gente trabalhou até como coadjuvante para melhorar bastante a lei, né? E o outro eu estava lembrando aqui, a Lei das Garantias, né? Que é um projeto, nós não fizemos parte dos grupos de estudo, mas havia um objetivo de tratar de um, aspas, regime paralelo, que era o IGG. O IBDConte atuou muito duramente, fizemos uma nota técnica, mandamos para o Senado, que esse IGG ia ser uma catástrofe. Na lei não tem IGG, né? E o que tem é o contrato de gestão de garantia de uma forma bem tímida, mas no restante, vários avanços foram feitos por essa lei das garantias. Então, citando aqui 2 participações que não foram de sabotagem, foram participações efetivas para melhorar o texto, e vocês 2 fizeram isso. O professor Nestor, desde o início, né, colabora com a gente, fez várias sugestões que foram adotadas, professor Nestor. E, Rodrigo, eu tenho certeza que você vai colaborar ainda, porque o trajeto é longo, nós vamos ter ainda a proposição do Senado, depois da Câmara, talvez uma nova subcomissão, uma comissão na Câmara, e sem dúvida alguma a gente tem um longo caminho para percorrer. Obrigado aí pelas 2 exposições brilhantes, e aí, professor João, fica aí o tempo livre para você provocar e trazer alguns temas para debate. Obrigado, gente. Eu quero dar primeiro os parabéns e agradecer a oportunidade de ouvir o professor Nestor, meu querido amigo professor Rodrigo da Guia.
acho, especialmente as observações finais do professor Rodrigo, que dizem respeito a muito mais às circunstâncias externas, né, ao trabalho da comissão, e, e fazer aqui, sem deixar de fazer uma observação de como que a polaridade, né, ou pelo menos a polarização que tomava conta do ambiente social, acabou tomando conta de um debate que, em tese, seria um debate único e exclusivamente técnico, né? E até em defesa aqui do professor Tartucci também, mostrar que diversas fake news foram realmente proferidas no início da tramitação do código com notícias grosseiras. Notícias grosseiras. Aquela baboseira de misturavam animais enfim, questões de gênero. Aborto. Pois é. É claro, e o professor Tartucci agora também, inclusive, comenta que é claro que o processo legislativo ele vai deixar alguém satisfeito e alguém insatisfeito. Isso é absolutamente natural da tramitação legislativa e da soma de poderes e de forças políticas que vão atuar na tramitação legislativa, como é em qualquer norma que vai ser tramitada. Então, quero só ressaltar a importância desse evento aqui. A importância da gente num fórum acadêmico e num fórum único e exclusivamente científico, como deve ser o papel das escolas superiores da advocacia, nós discutirmos tecnicamente, como fizeram o professor Nestor e o professor Rodrigo, os impactos de todas as alterações, né? Não há texto inacabado, não há texto perfeito. Acho que o professor Flávio mesmo comenta que a jornada ainda é longa, ainda há uma vasta e uma longa tramitação legislativa que ainda temos à frente. O tempo da política não é o tempo do direito e o tempo da política não é o tempo da vida. Então, inevitavelmente, para nós civilistas, se esse é um assunto que está pulsando, muito provavelmente não é para todos os legisladores. Então, a prioridade da pauta política ela muda de um jornal nacional para outro, né? Enquanto nós aqui carregando o cajado de ler cada artigo e comentar e trocar ideias, mas isso não é o tempo da política, o que inevitavelmente mostra que talvez essa votação ela vá se alongar substancialmente, e que bom que assim o seja, porque assim nós temos mais tempo de discutir, mais tempo de acalmar os ânimos, mais tempo de conciliar e de juntar mentes pensantes do direito civil sobre o texto. É isso que eu desejo enquanto estudioso do direito civil, que a gente consiga sentarmos todos à mesa e conseguirmos fazer, na medida do possível, uma técnica, né, legislativa e usar de uma boa técnica legislativa para a construção de um texto legal útil para toda a sociedade. Não vou fazer comentários meritórios, só agradecer aqui ao professor Nestor, ao professor Rodrigo, e especialmente ao professor Flávio, pela grandeza desse debate aqui. Eu acho que a gente foi brindado aí por dois professores que muito bem analisaram o texto, e você vê que dos dois lados há críticas e dos dois lados há elogios. O professor Rodrigo trouxe aspectos muito relevantes, e agora uma questão de conciliação e pacificação política, acima de tudo, que não é técnica. Então, oremos para que a política e técnica se encontrem, né? Vamos ver. Flávio. Sabe o que é engraçado, João? Vai ser uma pacificação política e os civilistas que vinham unidos tiveram uma ruptura grave por conta de falta de decoro e de ética na hora de se expor. Um dia desse eu recebi um recado de alguns amigos meus que foram até provocar uma palestrante, né, dizendo, nós somos amigos do professor Flávio. Aí eles diziam, eu não quero nem ouvir falar dele, nem do projeto dele, né? Então, infelizmente, existem movimentos de sabotagem. Aqui mesmo em São Paulo, a gente vai ter aqui uma reunião das entidades para a gente tentar encontrar um meio termo, né, para realmente segurar essa sabotagem. Sabotagens assim, quem escreve ou fala é inútil, é inapropriada, não é o momento, como se as pessoas fossem votadas para dizer que é o momento de fazer a reforma, né? Eu acho que essa escolha, pelo menos, é política, não é acadêmica, né? E o legislador é que, pelo menos na minha opinião, e foi o que eu aprendi nos últimos anos, eu, por muito tempo, fiquei alheio a discussões legislativas. Eu lembro bem de uma conversa que eu tive com o professor Otávio Luiz Rodrigues, que também é uma grande liderança do direito civil e nos lidera também, que eu lembro de uma época, vocês devem se lembrar, em que nós tivemos lei da multipropriedade, lei dos distratos, assim, com equívocos técnicos gravíssimos. Nós somos surpreendidos por essas duas leis, né? Acho que mais a lei da multipropriedade do que a lei dos distratos.
eu acho que foi 2016, 2017, aí eu comentei com ele, meus amigos. Eu acho que está na hora a gente parar com esse mobilismo, a gente tem que começar a atuar de forma legislativa, e assim foi com a MP 881, a gente atuou de forma articulada para evitar uma destruição do direito civil. Depois, o RJET, que o professor Otávio foi a liderança, o professor Nestor também atuou, a lei da pandemia, lei da abertura dos negócios, lei das garantias, lei do SERP, né, que também nós atuamos, e eu acho que tudo isso gerou um movimento de reforma. E eu lembro a vocês que na oitava jornada de direito civil teve lá um grupo de trabalho de reforma do Código Civil, e talvez ela teria vindo até antes, se não fosse a pandemia, né? Porque realmente nós temos um código analógico, um código que tem problemas. Quem estuda, lê e escreve sabe, né? Todo artigo tem uma ressalva, né? E vocês mostraram isso hoje aqui, os dois, o professor Nestor e o professor Rodrigo mostraram isso. E, sem dúvida alguma, eu quero agradecer muito esse debate. Assim, eu fiz várias anotações também aí para a doutrina que está sendo construída para o ano que vem, para a gente realmente trazer aí alguns comentários importantes, tá? Rodrigo, a Catarina está pedindo para você disponibilizar o material. Pessoal, o material, se vocês quiserem um anteprojeto, ele está no meu Instagram, @flavio.tartucci, na link da bio tem o texto, né? Mas, de qualquer forma, Rodrigo, me mande aí, que eu vou disponibilizar lá para o pessoal da ESA, né? Não, Colocar combinado. aí. Professor Nestor, professor Rodrigo, querem fazer alguma consideração a mais daquilo que a gente trabalhou? Ah, caríssimo amigo Flávio, eu vou dizer, você é mineiro e eu vou te lembrar um mineiro. Certa vez, Tancredo Neves disse: os homens não brigam, o que brigam são as ideias. Então, vamos lembrar isso. Exatamente. É verdade. Não, professor, Exatamente. só queria agradecer de novo mesmo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Uma alegria estar com vocês. Não se aborreça com as maldades. E às vezes sim, às vezes não, viu, professor? Mas agora eu já diminui bastante. O problema eu acho que aquela onda de fake news muito forte no início me deixou um pouco traumatizado, mas eu já amenizei um pouco. Meu amigo João, olha, a oitava edição com sucesso, vamos fazer a nossa nona aí, acho que dia 6 de novembro, né? E um projeto que foi um sucesso, sem dúvida alguma, esse projeto. Eu estou encerrando meu mandato na ESA, né, da UAB São Paulo. Eu disse que seriam 3 anos, né? E agora devo ir para outro projeto, se tudo der certo. Mas eu quero passar a palavra para você, João, para você finalizar aí com suas considerações e fazer o convite para obrigações, que nós vamos fechar a nona edição, né? Porque foram 9 edições, de acordo com as 9 comissões, né? Começamos contratos e você, ó, vou tentar lembrar um a um, hein? Foi contratos, eu e você, sucessões com Mário Isso Delgado e aí. a Ana Nevares, família com a Ana Scalchetti e o Antônio, né? O professor Antônio, do Rio de Antônio dos Janeiro, Reis. Antônio dos Reis. Depois nós tivemos direito de empresa com Flávio Galdino, seu chefe sócio, Rodrigo, e o Bunazar. Direito digital com a professora Laura Porto e o Rafael Viola. Direito das coisas com o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello César Peguini. Depois eu e a professora Fernanda Paes Leme tratamos de responsabilidade civil. E agora a parte geral, Rodrigo da Guia e Nestor. E nós fecharemos com obrigações. Obrigado, meu amigo João. Passa a palavra para você encerrar. Foi uma grande honra, meu amigo. Professor querido, eu que agradeço. É um prazer e esse é um projeto que, um dos projetos, se não o que mais me orgulha, em tantos outros projetos aqui na vida de Ordem, né, e na vida de ESA. As escolas elas têm uma missão: levar conhecimento, preferencialmente gratuito, de qualidade, para a ponta da advocacia. E se tem uma alteração legislativa que pode mudar profundamente a prática da advocacia, é a alteração do Código Civil. Então, estamos aqui cumprindo com um papel muito importante das escolas, né? Então, essa união que eu acho que é inédita no Brasil, não conheço nenhum outro projeto igual que tenha unido as duas, se não as duas maiores escolas do Brasil aqui para levar esse projeto, gratuito, sempre de qualidade. Então, acho que esse uma vitória, né? Uma vitória muito importante aqui no Rio. A gente se preocupa muito com essa frente de atuação, tem um projeto aqui da mentoria jurídica, que já é referência, que leva conhecimento gratuito para toda a advocacia. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Flávio, obrigado pela oportunidade. Essa ideia foi do Flávio, viu? Flávio, como sempre, tira ideias muito boas do papel. Nós devemos ao Flávio essa ideia e esse projeto super exitoso. Professor, muito obrigado. Professor Nestor, foi um prazer conhecê-lo. Espero que Tudo bem. possamos ainda conversar pessoalmente, trocar ideias.
e vai ser um prazer. Obrigado, Flávio. Boa noite a todos. Até a próxima. A próxima teremos Direito das Obrigações. Já estou aqui preparando. O material está ficando lindo e vamos falar sobre direitos das obrigações. Tchau, gente. Obrigado.